Meu nome é Rafael, tenho 26 anos, nascido e criado em Sorocaba, e hoje vou contar como tudo começou, num daqueles dias que parecem comuns, mas mudam alguma coisa por dentro sem a gente perceber. Eu estava trabalhando como ajudante de obra com o Kleber, meu parceiro de serviço. A mãe dele tinha pedido pra gente dar um jeito no telhado da casa, que andava infiltrando depois das chuvas. Final de manhã, sol forte batendo, cheiro de grama recém-cortada no ar e um perfume de café vindo da cozinha que dava vontade de largar o martelo e entrar para tomar uma xícara. Eu e o Kleber já estávamos tirando as telhas frouxas quando ouvi passos leves na varanda. Quando olhei, ela estava lá. Helena. 42 anos, postura tranquila, jeito confiante, como se a casa inteira respirasse no ritmo dela. O vestido azul claro balançava com o vento e ela segurava uma caneca com a naturalidade de quem sabe exatamente onde está e quem é. Oi, vocês são os meninos que vão salvar meu telhado? Ela disse, sorrindo. O meninos até passou, mas quando ouvi Kleber chamá-la de senhora, ela riu de canto. Nada de senhora, por favor. Helena está ótimo. Quando ela estendeu a mão para mim, algo ficou estranho, não por fora, mas por dentro. Talvez fosse a firmeza do toque dela, ou o jeito que segurou minha mão um segundo a mais do que o comum. Tentei disfarçar, mas senti o rosto esquentar. Voltamos ao serviço, mas, de tempos em tempos, eu percebia que ela estava ali na sombra da varanda, apoiada no batente, observando. Não falava nada. Só estava presente. E a presença dela tinha um peso leve, uma coisa difícil de explicar, como se ela enxergasse além da superfície. Depois de um tempo, Helena apareceu com 2 garrafas de água gelada. O sol já estava castigando e foi uma bênção. Quando ela me entregou a garrafa, nossos dedos se tocaram. De novo aquele toque curto, quase nada, mas que deixou uma corrente passando por dentro do peito, rápida, inesperada. Obrigado, falei, tentando não parecer impressionado. Ela sorriu, inclinando a cabeça. Você me lembra meu marido, disse, com uma suavidade que fez o ar prender no meio do meu peito. Ele era bom com as mãos, mas sabia quando pedir ajuda também. Ela olhou para mim como se estivesse comparando 2 lembranças, uma antiga e outra que acabará de surgir. Continuei o trabalho fingindo naturalidade, mas a verdade é que aquele comentário ficou martelando na minha cabeça. Não apenas pelo jeito que ela disse, mas pelo brilho que apareceu no olhar dela, um brilho misturado com nostalgia e curiosidade. Quando terminamos a parte mais pesada do serviço, já perto do meio-dia, Kleber precisou sair para pegar uma peça no depósito. Eu fiquei ali, conferindo os encaixes finais, e senti o silêncio da casa como se Helena ainda estivesse por perto, mesmo sem aparecer naquele momento. E talvez estivesse mesmo, observando de algum canto, como antes. Naquele instante, sem nenhum acontecimento grandioso, sem nenhuma fala marcante além daquelas poucas palavras, senti que alguma coisa em mim tinha sido deslocada, como se o telhado não fosse a única coisa precisando de reparo naquela casa. E foi assim que, sem querer, sem planejar e sem perceber direito, Helena entrou no meu mundo. Justo ali, num fim de manhã ensolarado em Sorocaba, enquanto eu segurava uma garrafa d'água gelada e tentava entender por que um simples toque tinha mexido tanto comigo. Alguns dias depois daquele serviço no telhado, eu ainda lembrava do jeito como Helena tinha segurado minha mão. Não era nada explícito, nada que eu pudesse contar pro Kleber sem parecer maluquinho. Era mais como um detalhe soterrado na memória, mas que insistia em voltar. Numa quarta-feira quente, eu fui até a Leroy Merlin atrás de umas chapas de MDF e um verniz pro serviço seguinte. O lugar estava cheio, aquele barulho típico de carrinho, gente discutindo cor de tinta como se fosse questão de vida ou morte, criancinha correndo pelos corredores, o caos normal. Eu estava escolhendo lixas quando ouvi uma voz conhecida. Rafael? Virei com aquele reflexo automático, e lá estava ela. Helena, com um vestido leve e um óculos escuro apoiado nos cabelos. O tipo de presença que faz o corredor parecer mais silencioso do que realmente é. Oi, falei, meio surpreso. Não esperava te ver por aqui. Também não, mas tô numa missão impossível, ela disse, mostrando 2 latas de verniz. Qual dos dois deixa a madeira menos, sei lá, triste?
A palavra me pegou desprevenido, e eu ri. Madeira triste? Isso é novo. Ah, você entendeu, ela rebateu, rindo também. A varanda lá de casa tá apagada. Quero deixar mais viva. Peguei as latas da mão dela, analisando rápido. Esse aqui, apontei para o verniz mais quente, deixa a madeira com cara de final de tarde. Ela arqueou a sobrancelha, interessada. Final de tarde? Gostei disso. Enquanto conversávamos, percebi que ela não tinha pressa. E eu também não deveria ter, mas fiquei ali parado, segurando a lata de verniz como se fosse parte do diálogo. O clima ficou leve, quase brincalhão, e por algum motivo desconhecido, natural. Você acha que eu consigo aplicar isso sozinha? Ela perguntou, meio desafiando a própria pergunta. Eu dei um sorriso de canto. Consegue. Mas vai demorar o dobro do tempo, e talvez vire um desastre. Ela cruzou os braços, num gesto que misturava humor com algo mais sutil. Então está dizendo que eu deveria pedir ajuda? Estou dizendo que, se quiser, eu ajudo, respondi, tentando soar casual, mas sentindo que a frase carregava algo além da oferta de serviço. Ela não hesitou. Puxou da bolsa um papel pequeno, daqueles de bloco de lista de compras, e anotou o número com uma letra bonita, firme. Dobrou o papel devagar, como quem entrega algo que não quer que caia do bolso. Me manda mensagem, disse, colocando o papel na minha mão. De preferência antes de eu estragar minha varanda. Quando ela soltou o papel, os dedos dela tocaram novamente os meus. De novo rápido, de novo pequeno, de novo forte demais para ser ignorado. Pode deixar, falei, tentando segurar a voz no lugar. Ela ajeitou a bolsa no ombro, deu mais um sorriso que parecia guardar alguma coisa e começou a se afastar pelo corredor. Eu só percebi que ainda estava parado no mesmo lugar quando ela virou a cabeça por cima do ombro, num olhar rápido, quase cúmplice, como se tivesse certeza de que eu continuava ali, olhando. E estava. Quando finalmente segui com minhas coisas para o caixa, senti que aquele pedaço de papel no bolso pesava mais do que deveria. Não pela anotação em si, mas pela pergunta que ficou martelando na minha cabeça. Por que ela me deu o número sem pensar duas vezes? A verdade é que eu não precisei mandar mensagem para Helena. Ela veio primeiro. Num fim de tarde de sexta, enquanto eu terminava um serviço no Éden, vibrou meu celular com um número desconhecido. Oi, é a Helena. A luz da varanda tá com mau contato. Se você tiver um tempo hoje, passo um café. O passo um café quase me fez rir. Helena não convidava, ela declarava. E eu, claro, disse que passaria. Cheguei na casa dela já no começo da noite, quando o céu de Sorocaba fica num azul quase roxo. Antes mesmo de bater na porta, senti o cheiro de café fresco escapando pela janela entreaberta. Quando ela abriu, estava com um moletom claro e o cabelo preso de qualquer jeito. Natural. Caseira. Linda de um jeito sereno. Entra, Rafael, disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A casa tinha uma luz quente, dessas que deixam tudo mais macio. Na mesa havia 2 xícaras prontas, como se ela soubesse exatamente a hora que eu chegaria. E talvez soubesse mesmo. A luz está aqui, ela disse, apontando para o interruptor ao lado da porta da varanda. Toquei na fiação, mexi no encaixe da lâmpada, e em menos de 3 minutos estava resolvido. Era uma bobagem, fácil de ajustar. Mas Helena não parecia interessada no interruptor. Ela observava meus movimentos, apoiada no batente da cozinha, segurando a caneca com as 2 mãos como quem segura uma lembrança. Você trabalha rápido, ela comentou, com um sorriso que não era de elogio técnico. Era só mau contato, respondi, meio sem jeito. De qualquer forma, obrigada. O café ainda tá quente. Parei ali, com a lâmpada funcionando e a sensação de que a visita não tinha nada a ver com eletricidade. Sentei à mesa, e Helena serviu o café para nós 2. A música ambiente tocava baixo, Elis Regina, daquela fase mais suave. A casa inteira parecia respirar tranquilidade. Aqui era a música preferida dele, ela disse, sem olhar diretamente para mim.
Meu marido. Ele gostava dessa calma que a Elise tem. Fiquei quieto por um instante, respeitando aquele pedaço de memória que ela abria devagar. Ouvi Kleber dizer que ele faleceu faz tempo, falei com cuidado. Faz 4 anos. Às vezes parece mais. Às vezes, menos. A casa fica grande quando a gente perde alguém, ela disse, mexendo o café sem necessidade. Havia uma coragem silenciosa na voz dela. Não era drama, era verdade. Sei como é, respondi. Depois que meu pai se foi, a casa da minha mãe ficou cheia de silêncio. Pesado, sabe? Ela levantou o olhar, surpresa de algum jeito. Entendo esse silêncio, ela disse baixinho. Ficamos ali, conversando sem pressa. Não era papo de obra, nem conversa de cliente e ajudante. Era simples, direto, quase íntimo. Helena falava com uma sinceridade tranquila, sem tentar parecer forte o tempo todo. E eu me pegava contando coisas que normalmente não dizia para ninguém. Havia momentos em que o silêncio aparecia, mas ele não incomodava. Pelo contrário, parecia parte da conversa. Quando eu dizia algo, ela segurava meu olhar um instante mais longo do que o necessário. Não era provocação, nem teste. Era como se estivesse tentando ler coisas por trás das minhas palavras. O café acabou, a música mudou, e a noite foi ganhando uma suavidade que não estava no início. Ela se levantou para abrir a porta da varanda, a luz que eu tinha arrumado acendeu forte, iluminando a pele dela de um jeito bonito. Ficou perfeito, ela disse. Obrigada por ter ficado. Nem demorou tanto, respondi. Ela sorriu, mas não era sobre o serviço. Não estou falando da luz, Rafael. É bom ter alguém que fica, mesmo depois da luz acesa. A frase ficou no ar, leve por fora, profunda por dentro. Quando me despedi, ela não tocou minha mão, apenas deixou a porta aberta por alguns segundos, como se aquele gesto fosse mais íntimo do que qualquer toque. Saí dali com a sensação de que a casa tinha contado histórias, e eu tinha ouvido todas. Mas principalmente com a impressão de que Helena não me convidará por causa de uma lâmpada. E sim porque, de algum jeito, eu fazia parte daquele silêncio que ela não queria enfrentar sozinha. Depois daquela noite do café, as coisas entre mim e Helena não ficaram estranhas, como eu imaginei que ficariam. Pelo contrário. No dia seguinte já havia uma naturalidade diferente, como se tivéssemos atravessado uma porta invisível e ninguém tivesse percebido, só nós dois. Uma semana depois, recebi outra mensagem dela. Não era pedido de ajuda técnica, nem convite formal. Era simples, direta e com jeito dela. Você empresta sua caminhonete? Preciso buscar umas coisas para casa. Respondi rápido demais. Empresto se eu for junto. Minha caminhonete não sai sozinha. Ela demorou alguns minutos para responder. Quando chegou, veio com um. Então aparece às 3. A caminhonete e você. A mensagem tinha um humor que deixava claro que ela tinha entendido o recado. Cheguei na casa dela e Helena já estava pronta, de óculos escuros, cabelo preso de maneira despretensiosa e um sorriso leve, quase doméstico. Entrou na caminhonete como quem já estava acostumada, ajeitou o cinto, fechou a porta devagar, olhou para mim e disse: Vamos? Parece que hoje Sorocaba inteira resolveu sair para comprar móvel. Fomos primeiro numa loja de decoração. Ela caminhava pelos corredores com atenção, tocando as coisas com a ponta dos dedos, avaliando texturas, cheirando velas, comparando tonalidades de madeira. Eu a acompanhava, meio como ajudante, meio como outra coisa. Algo que eu não conseguia nomear ainda. Paramos diante de uma amostra de tinta para varanda. Ela passou a mão pela superfície, e eu fiz o mesmo no mesmo instante. Nossos dedos se encontraram de novo, dessa vez sem pressa. Não houve susto, nem recuo. Apenas aquele leve toque, como se fosse parte da rotina. Você tá começando a me fazer gostar dessas idas em loja de construção, ela disse, olhando para frente, mas sorrindo de canto. Eu? Achei que você já gostava. Eu gostava, mas agora tem outra vantagem. Ela não explicou qual.
Nem precisava. No fim da manhã, ela sugeriu almoço. Levou-me a um bistrô pequeno, escondido numa rua calma. Sentamos numa mesa perto da janela, e o lugar tinha um clima que parecia pertencente a ela, luz suave, cheiro de comida feita no capricho, conversa baixa. Durante o almoço, Helena apoiou o queixo na mão e me observou enquanto eu contava uma história de obra. Eu admiro isso, ela disse de repente. Gente que trabalha com as próprias mãos. Sempre achei bonito. Humano. Não era elogio solto. Era um reconhecimento. E isso mexeu comigo mais do que deveria. Depois, caminhamos até a caminhonete, cada um carregando uma pequena sacola. O sol da tarde deixava tudo mais silencioso. Não havia ansiedade, nem pressa. Era aquele silêncio confortável que começa a existir quando duas pessoas já se entendem sem precisar explicar muito. Dentro da caminhonete, a conversa seguiu sem esforço. Em determinado momento, ela abriu a janela e deixou o vento entrar, mexendo alguns fios soltos do cabelo. Você sabe que eu confio em você, né? Ela disse, olhando a rua, não para mim. Demorei um segundo para responder. Sei, e fico feliz por isso. É raro para mim, ela completou, agora olhando diretamente para mim. Muito raro. Chegamos à casa dela no fim da tarde. Ajudei a descarregar as sacolas, e ficamos ali na varanda organizando tudo. Não havia clima tenso nem expectativa exagerada. Era só um jeito tranquilo de dividir tarefas, como se já fizéssemos parte da mesma rotina. Quando terminei, ela colocou a mão no meu braço, leve, quase um agradecimento físico. Hoje foi bom, disse. Melhor do que eu imaginava. Fiquei encarando a mão dela ali por um instante, sentindo o calor, o toque breve e cheio de significado. Foi bom para mim também, respondi. Ela retirou a mão devagar, como quem não quer desfazer algo que acabou de construir. E naquele fim de tarde, com a varanda ainda bagunçada e o vento quente passando entre nós, ficou claro que aquilo que estava crescendo não era só proximidade. Era algo que não precisava ser dito, porque já estava acontecendo nos gestos, nos toques e nos silêncios. Foi numa quinta-feira à noite, enquanto eu lavava a caminhonete, que recebi a mensagem dela. Não tinha cerimônia, nem tentativa de parecer casual. Era Helena sendo Helena. Vou para a chácara da família em Ibuúna no fim de semana. Quero companhia. Você vem? Li umas 3 vezes. Não era convite disfarçado. Era direto, calmo e seguro, exatamente como ela falava comigo. Respondi com um simples vou, porque qualquer coisa além disso pareceria grande demais para o que eu estava sentindo naquele momento. No sábado cedo, ela me esperava na porta com uma mala pequena e um casaco jogado no braço. Entrou na caminhonete com aquele jeito que parecia familiar, mesmo não sendo. O trajeto até Ibuúna foi tranquilo, estrada limpa, cheiro de mato entrando pela janela, e ela cantarolando baixinho uma música antiga que saía do rádio. A chácara ficava numa área alta, cercada por árvores grandes. A casa era rústica por fora, mas aconchegante por dentro. Madeira escura, tapetes artesanais, fotos antigas espalhadas discretamente. Tinha cheiro de lenha, de vida vivida devagar. Aqui era o refúgio da família, ela disse, passando a mão na moldura de uma foto antiga. Agora virou meu lugar de respirar. E realmente tinha esse efeito. Era o tipo de lugar que te obriga a desacelerar. À tarde caminhamos pela propriedade. Ela me mostrava as histórias escondidas, o pé de jabuticaba que o pai plantou quando ela era criança, o banco velho onde a mãe lia, o galpão que o marido dela reformou anos antes. Havia carinho em cada palavra, mas também uma saudade silenciosa. Quando anoiteceu, ela acendeu a luminária da sala e colocou um vinil de Elis Regina. O som quente da agulha preenchia a casa, misturado ao cheiro de vinho que ela abriu com naturalidade. Sentamos no sofá, não muito perto, mas perto o suficiente para sentir a presença um do outro. Falamos de assuntos leves, rimos de coisas bobas, e em alguns momentos simplesmente ficamos em silêncio, o tipo de silêncio que não pesa. Foi num desses silêncios que ela deixou a cabeça encostar no meu ombro. Primeiro devagar, como quem testa o gesto.
Depois, de maneira firme, tranquila, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro ali. Meu coração acelerou de um jeito que tentei disfarçar respirando mais fundo. Faz tempo que não faço isso, ela murmurou, quase rindo da própria honestidade. Encostar em alguém? Perguntei. Encostar e descansar. Ficamos assim por alguns minutos que parecem ter durado horas. O cheiro do perfume dela se misturava com o aroma da madeira da casa, criando uma sensação que me deixava entre o conforto e um tipo de alerta suave, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando ela levantou a cabeça, ficou me olhando. Um olhar direto, sem hesitação. E foi ali que senti o impulso de me aproximar. Não foi uma vontade repentina, era algo que vinha crescendo desde a varanda daquela casa em Sorocaba. Ela também se aproximou. Não completamente, não o suficiente para um beijo, mas perto. Muito perto. Nossos rostos estavam a poucos centímetros, respirações cruzadas, olhos firmes, um silêncio que dizia tudo. Mas Helena fechou os olhos por um segundo e respirou fundo, como se estivesse recuando dentro dela mesma. Rafael, ela disse, com doçura, não com negação. O quarto de hóspedes está arrumado. É logo ali. Não havia frieza. Não havia pressa. Era como se ela estivesse cuidando de nós dois ao mesmo tempo. Assenti. Tudo bem. Ela sorriu pequeno, um sorriso cheio de cuidado, e tocou meu braço com a ponta dos dedos de um jeito que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer naquela hora. Fui para o quarto, e quando fechei a porta, fiquei alguns minutos parado no escuro, sentindo o coração ainda acelerado. Sentei na cama e respirei devagar. Não era frustração. Era outra coisa, uma certeza calma, madura, de que algo tinha mudado naquela sala. Enquanto me deitava, percebi com clareza, não era só desejo. Nunca tinha sido só isso. Havia algo mais profundo nascendo ali, no toque contido, na pausa, na escolha dela de esperar. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu entendi que Helena não tinha medo do que estava acontecendo entre nós. E naquela noite na chácara eu custei a pegar no sono. O silêncio do lugar era tão profundo que dava para ouvir meu próprio coração, ainda acelerado pelo quase beijo que ficou no ar entre mim e Helena. Deitado no quarto de hóspedes, eu olhava para o teto simples de madeira e tentava organizar o que sentia, sem sucesso. Quando finalmente adormeci, o sono veio leve, daqueles que a gente acorda com qualquer coisa. E acordei. O cheiro de café invadiu o quarto antes mesmo de eu abrir os olhos. Café fresco, forte, misturado com cheiro de pão tostado e alguma música suave vindo lá da cozinha. Era tão gostoso que parecia convite. Levantei devagar e, quando abri a porta, encontrei Helena na cozinha, descalça, de moletom e shorts, mexendo no fogão com uma calma que me desmontou. A luz da manhã entrava pela janela grande, deixando tudo dourado. Ela me viu e sorriu daquele jeito sincero, sem esforço. Bom dia, Rafael. Dormiu bem? Dormi, respondi, me aproximando. E você? Acordei cedo, como sempre. A casa amanhece antes de mim aqui. Sentamos à mesa, ainda em silêncio. O café estava forte, do jeito que eu gostava, e o pão parecia ter sido tirado da frigideira minutos antes. Era simples, mas tinha algo íntimo ali, uma espécie de ritual sem nome. O chão gelado, o vento leve entrando pela porta da varanda, os pássaros fazendo barulho lá fora, tudo criava uma sensação de tranquilidade que eu não sentia fazia muito tempo. E estar ali com ela, sem precisar dizer nada, só reforçava isso. Depois do café, Helena sugeriu caminhar até a trilha que levava ao lago da propriedade. Aceitei na hora. Saímos pela porta dos fundos, e o mato ainda úmido roçava nos nossos tênis. O ar tinha um cheiro fresco, quase doce, e ela caminhava ao meu lado com um passo leve, atento. Sabe, Rafael, ela começou, olhando para o chão da trilha, eu tinha medo de voltar aqui. Medo? Por quê? Porque tudo aqui guarda lembranças. Do meu pai, da minha mãe, e do meu marido também. Eu achava que, se voltasse, ia sentir só falta. Ela parou por um instante,
respirou fundo. Eu fiquei ao lado, esperando sem pressionar. Mas agora sinto outra coisa, ela completou. Como se eu pudesse criar memórias novas também. Olhei para ela. Não havia choro, nem tristeza aguda. Era só uma vulnerabilidade tranquila, madura. Um coração abrindo devagar. Continuamos andando até o lago. A água estava parada, refletindo as árvores como um espelho torto. Sentamos num tronco caído. O silêncio ali era diferente, mais íntimo, mais cheio. Em certo momento, o vento soprou forte e um fio de cabelo dela caiu sobre o rosto. Foi automático, levantei a mão e puxei o fio para trás da orelha dela, devagar, com cuidado. Helena fechou os olhos por um segundo longo demais para ser só um gesto inocente. Quando ela abriu os olhos, não desviou. Não hesitou. Apenas se inclinou na minha direção, num movimento calmo, seguro. E aí aconteceu. O beijo. Não foi urgente, nem precipitado. Foi firme, tranquilo, cheio de uma sinceridade que não precisava de palavras. As mãos dela tocaram meu rosto como se estivessem confirmando algo que já sabiam. Meu coração parecia bater no ritmo exato do dela. Quando nos afastamos, Helena manteve a testa encostada na minha, respirando perto, como se ainda estivesse processando. Eu precisava disso, ela disse baixinho. Mais do que imaginei. Eu também. Voltamos caminhando devagar, às vezes conversando, às vezes só ouvindo os sons do lugar. A volta foi cheia de um silêncio cúmplice, como se o ar ao redor tivesse mudado de textura. Na estrada, de volta para Sorocaba, ela pediu para desligar o rádio. Quero ouvir o caminho, ela disse. Mas a verdade é que, ali no carro, o som mais presente era o das nossas mãos se encontrando no câmbio, escapando uma da outra só quando era necessário trocar de marcha. Não falamos sobre o que aconteceria depois, nem tentamos dar nome ao que estava crescendo entre nós. Não precisava. A sensação era clara, forte, tranquila. E quando voltamos da chácara, achei que a parte mais difícil já tinha passado. A verdade é que não. O mundo real sempre cobra sua presença, e, no nosso caso, ele apareceu na forma de alguém que eu conhecia bem demais. O filho de Helena, o Kleber, voltou de viagem 2 dias depois. Eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas não imaginava tão cedo. De manhã, enquanto eu terminava um serviço em Votorantim, recebi uma mensagem dele. Passa aqui em casa quando puder. Preciso falar com você. O tom não parecia leve. Fui direto. Quando estacionei na frente da casa da Helena, vi o carro do Kleber e ele encostado no portão, braços cruzados, expressão séria. Ele não era de fazer pose, então aquilo dizia muita coisa. E aí, mano, falei, tentando manter a naturalidade. Nem vem com esse mano agora, ele respondeu, sem rodeios. Fala a verdade, o que tá rolando entre você e a minha mãe? O impacto da pergunta veio seco. Era um confronto inevitável, mas ouvir da boca dele ainda assim mexeu comigo. Kleber, comecei. Eu não sou idiota, Rafael. Eu vi como vocês se olham. Vi a caminhonete de vocês chegando juntos no domingo. Vi ela diferente. Ele respirou fundo. Só quero saber a verdade. Olhei para ele, firme. Não adiantava inventar desculpas ou fingir. Eu gosto dela. E tô falando sério. Não é brincadeira, nem aventura. Eu respeito sua mãe mais do que qualquer pessoa. O rosto dele mudou um pouco, não o suficiente para aliviar o clima, mas o suficiente para mostrar que ele estava processando. Você tem 26 anos, ele disse. E sua mãe tem 42. Eu sei. Isso não te incomoda? Não. Você vê sua mãe sorrir ultimamente? Eu vejo. E isso me importa. Houve um silêncio pesado, mas não hostil. Ele olhou para o chão, chutou uma pedrinha, pensou. Eu fiquei com raiva no começo, admitiu. Mas, se ela tá feliz, eu não vou ser o cara que tira isso dela. A frase caiu entre nós com uma força inesperada. Ele estava cedendo.
De um jeito torto, de um jeito ainda desconfiado, mas estava. Obrigado, eu disse, sinceramente. Só cuida dela, Rafael. Não brinca com a minha mãe. Ela já passou coisa demais. Assenti, quase como um pacto silencioso. Ele respirou fundo e entrou. Minutos depois, Helena apareceu na porta, com expressão apreensiva. Vocês conversaram? Conversamos. Ela se aproximou, tocou de leve meu braço. E? Ele precisa de tempo. Mas não vai se meter. Ele só quer que você esteja bem. O alívio dela foi tão visível que quase doeu. Era como se ela tivesse segurado o ar por dias e, finalmente, pudesse soltar. Eu falei com ele ontem à noite, ela disse, com sinceridade frágil. Foi difícil. Ele ficou surpreso, machucado, mas entendeu. Disse que confia em mim. E que eu mereço ser feliz de verdade. Helena desviou o olhar por um instante, como quem tenta reorganizar emoções de mais de uma vez. Eu nunca pensei que teria essa conversa com meu filho, ela completou. Peguei a mão dela, sem pensar muito. Não precisava de explicação. No fim da tarde, voltei com um pequeno arranjo de flores simples, crisântemos e astromélias, nada caro, mas escolhido com cuidado. Toquei a campainha e ela abriu a porta com um sorriso que parecia carregar dias de tensão e alívio ao mesmo tempo. Ela me puxou para um abraço firme, longo, cheio de silêncio bom. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma era necessária. Naquele abraço, ficou claro que algo tinha se consolidado, não era mais só um envolvimento, nem uma aproximação sensível. Era um começo, visto, reconhecido e aceito. Mesmo que o mundo ao redor ainda estivesse tentando entender. E se alguém me dissesse meses atrás que eu acabaria vivendo uma rotina tranquila, mas cheia de significado, com Helena, eu teria rido. Mas depois de tudo que aconteceu, foi exatamente isso que começou a se formar, uma espécie de cotidiano leve, íntimo, silencioso de um jeito bom. Passamos a nos ver sempre nos fins de semana. Sem combinar muito, sem grandes planejamentos. Era como se o sábado tivesse virado automaticamente o nosso dia. Eu chegava com a caminhonete, ela abria o portão com aquele sorriso que não era exagerado, mas dizia tudo. E o resto fluía. A casa dela mudou de atmosfera. Não porque eu mexi em alguma coisa, embora às vezes arrumasse um vazamento, trocasse um parafuso, deixasse a grama mais baixa, mas porque Helena parecia mais leve. Movia-se pela sala com entusiasmo novo, cantava baixinho enquanto ajeitava as plantas, prendia o cabelo de forma despreocupada. Às vezes eu a observava sem ela perceber, só para gravar aquela versão dela na memória. Decidimos manter tudo discreto no bairro. Não por vergonha, mas porque era mais simples assim. Sorocaba é pequena, ou pelo menos os vizinhos são, e qualquer comentário vira assunto. Helena não queria explicações desnecessárias, e eu respeitava. Quando alguém perguntava por que eu frequentava tanto a casa dela, ela respondia com naturalidade. O Rafael está me ajudando com umas coisas por aqui. E estava. Só que eram coisas que ninguém precisava nomear. Os domingos viraram quase um ritual. Eu cozinhava algo simples, geralmente frango com legumes ou uma massa improvisada, enquanto ela cortava frutas ou lavava a louça. Às vezes, colocávamos música e ficávamos conversando sobre coisas pequenas, filmes antigos, receitas que deram errado, histórias de família. Outras vezes, trabalhávamos lado a lado no jardim, sem falar nada. Só ouvindo o barulho das folhas, dos carros ao longe, ou a respiração um do outro. Eu gostava especialmente disso, o silêncio confortável. Como se estivéssemos afinados, vivendo no mesmo ritmo. As horas passavam rápido nesses dias. A proximidade entre nós não era marcada por grandes gestos, mas por detalhes discretos. O jeito como ela encostava a mão na minha quando queria me mostrar algo. O toque leve no meu ombro quando eu passava por ela na cozinha. O olhar demorado depois de uma piada simples, como se dissesse fica mais um pouco. Uma tarde, depois de cuidarmos do jardim, ela ficou me observando enquanto eu tirava folhas presas no portão. Quando terminei, virei e a encontrei parada na varanda,
braços cruzados, sorriso tranquilo. Você faz diferença aqui, ela disse. No jardim? Não só no jardim. Eu entendi. Não respondi com palavras, apenas caminhei até ela e toquei sua mão. Ela entrelaçou os dedos nos meus, com aquela naturalidade que já não precisava de explicação. Aos poucos, nossa relação entrou num estado de calma madura. Não falávamos em rótulos. Não discutíamos sobre o que seria daqui a 6 meses. Mas nenhuma conversa evitada significava dúvida. Era mais como uma escolha consciente de viver o agora, sem pressa. Helena parecia renovada. Mais risonha, mais presente, mais cheia de vida. E eu também. Era como se tivéssemos criado uma bolha invisível, discreta, protegida, mas real. Um dos momentos que mais ficou gravado foi numa tarde quente. Eu estava no quintal, com a camiseta suada, brincando com o cachorro dela, que insistia em trazer o mesmo pedaço de madeira 1000 vezes. Quando olhei para a varanda, ela estava ali. Encostada no batente, observando em silêncio. Não havia tensão, nem expectativa. Só um sorriso calmo, cheio de ternura. Um sorriso de quem reconhece algo bom acontecendo. Um sorriso de quem não precisa mais fugir do que sente. Fiquei olhando de volta, e naquele instante entendi que, mesmo sem conversas formais, o futuro já tinha uma forma, discreta, tranquila, mas firme. Como aquilo que cresce devagar, mas cresce certo. Como algo que não começou por impulso, e por isso não tinha motivo para terminar. Era só o começo do que, no fundo, ambos já sabiam que tinham encontrado.